O primeiro pedido de redução de pena chega na mesa do Moraes. Como é que ele vai decidir, hein? O pedido foi feito ontem, sexta-feira, dia 1º de maio, pela Débora, conhecida assim, Débora do Batom, aquela que escreveu Perdeu Mané naquela estátua horrível que fica na frente do STF. Aliás, ficou muito melhor com Perdeu Mané do que Limpa. Aquela estátua horrorosa foi pichada com um batom pela Débora, ela pegou 14 anos e agora ela coloca, por conta da derrubada do veto e aprovação do PL da dosimetria, coloca nas mãos do Moraes, no gabinete do Moraes, o pedido para redução de pena dela. O que o Moraes vai fazer? A CNN acabou de publicar uma notícia dizendo que tem informações de que esses pedidos podem ser derrubados ou postergados ou enrolados para o ano que vem. Isso é possível? O STF tem a última palavra sobre a redução da pena das pessoas, dos réus do dia 8 em relação a esse PL da dosimetria? Eu vou te explicar toda essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Bom, meus caros, muito bem. O ponto é o seguinte, eu sei que tem muita gente dizendo por aí que há outros caminhos, que dá para driblar o Moraes, que não é o Moraes quem vai decidir esse caso em última instância, mas eu não acredito que seja assim. Conversei com muitos promotores, com muitos juízes e todos foram unânimes. Quando há uma lei mais benéfica promulgada, a aplicação dessa lei mais benéfica, e é o caso, o PL da dosimetria, a aplicação dessa lei mais benéfica fica nas mãos do juiz de execução penal. Tem até súmula no STF sobre isso, que é a súmula 611. E quem é o juiz de execução penal dos casos dos réus do dia 8? O Moraes, porque ele é tudo, inclusive o juiz de execução. E aí, esses pedidos vão para as mãos do Moraes. O Moraes ele vai pegar cada um desses pedidos, ele, os seus assessores, etc., claro, com auxílio dos advogados dos réus, e fazer a continha, carimbar e dizer, bom, você agora tem uma pena menor que essa. Bom, agora você está solto. Bom, agora você progrediu de regime. Tem de passar pela mão do Moraes, sim. E esse é que é o ponto. Porque se tem de passar pela mão do Moraes, e se ele segurar esses pedidos? E se ele enrolar com esses pedidos? E se ele botar isso na gaveta e for fazer outra coisa? Esse é o grande ponto. E por isso alerta a CNN que a última palavra é do STF. Por isso alerta a CNN que esses pedidos podem ficar para o ano que vem. Seja porque há um volume gigantesco, claro, de réus, seja porque o Moraes, por sacanagem, e não será a primeira vez, por estratégia política, para não dar o braço a torcer, para não ter de voltar atrás naquilo que ele tinha feito antes. Ele impôs essas penas todas a esses réus e as achou justas, e agora ele tem de voltar atrás para ele não ter que dar o braço a torcer. Pode ser que ele simplesmente sente em cima desses pedidos e fique enrolando, fique postergando e deixe isso para sabe-se lá quando. O ano que vem é o mínimo, sabe-se lá quanto tempo mais poderá passar sem que o Moraes faça alguma coisa. E essa é a questão. E aí, se isso acontecer? A lei, infelizmente, tem esse problema. É uma lei que só consegue ter eficácia com o STF aplicando. É uma lei que só faz sentido, que isso existe na prática, se o STF botar o carimbo de soltura nos réus do dia 8. Esse é o grande problema dessa lei, desse PL da dosimetria. E a grande questão que fica é como a oposição vai reagir se isso ocorrer. Se uma sacanagem dessa for feita pelo Moraes. E a resposta que eu tenho é a seguinte: a oposição fortalecida, como se fortaleceu com a derrubada do Messias e com a derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria, tende desde já, se articular para não permitir que isso aconteça. Se o Moraes sentar em cima desses pedidos e não permitir que essas pessoas sejam soltas imediatamente, a oposição precisa colocar uma espada no STF. E a espada no STF não é só impeachment. A espada no STF a ser colocada é a anistia. Ah, vocês, ministros do STF, você, ministro Moraes, vai sentar em cima desses pedidos e não aplicar imediatamente o PL da dosimetria? Então nós, oposição, fortalecidos como estamos, e eles podem fazer isso nesse momento, tem parcerias, inclusive, com a presidência da Casa do Senado, por que não? Põe a anistia para rodar. Põe a anistia para frente, porque uma anistia não precisa de STF. A anistia é uma decisão política que tem aplicação imediata, independente do STF. O PL da dosimetria precisa mesmo do STF.
o STF tem que carimbar, porque é uma redução de pena. Quem tem que fazer a conta é o juiz. Ou quem tem que soltar depois da conta é o juiz. Anistia não. Anistia não precisa de juiz nenhum. Então, se o Moraes segurar essa gente toda presa, que o Moraes receba o troco, que a anistia seguir adiante, que a oposição use a sua força, a força que tem nesse momento, para pressionar o Moraes. É isso que precisa acontecer. Eu acredito que seja isso que a oposição tenha capacidade de fazer nesse momento para reagir a uma eventual sacanagem do STF e não permitir que essa gente fique presa até o ano que vem, como alertou a CNN. Não permitir que o STF tenha a última palavra e que essa palavra não seja dada sobre a soltura imediata desses réus todos. Meus amigos, deixe o seu comentário aqui sobre o que você acha que vai acontecer. Você acha que o Moraes vai sentar em cima e sacanear essa gente toda presa, os réus do dia 8? Você acha que a oposição teria condições ou está pensando em levar a anistia caso isso aconteça? Deixe o seu comentário que eu quero ler. É isso. Eu acabei de chegar de uma visita que partiu meu coração. E assim, esse vídeo aqui é mais um desabafo. Porque essa pessoa, eu acho que ela não teve a atenção que ela merecia ter tido. O que fizeram com ela não foi tão repercutido assim. Na minha opinião, foi a prisão mais injusta de todas as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Eu não estou falando que é a mais longa, que foi a mais violenta, mas foi a mais injusta. E você vai entender por quê. Você lembra dessa menina? E é uma menina, gente, tem 20 e poucos anos. Você sabe quem é essa daqui? Você pode não saber só olhando a imagem, mas você vai saber se eu der play nesse vídeo. Juntos vamos andando pra um lugar melhor. Essa daqui é a Fernanda Oliver. Ela mora aqui na minha cidade, em Goiânia. A Fernanda Oliver foi presa em 2024 e ela ficou 3 meses presa. Ela perdeu 14 quilos. Ela perdeu um pouco da sua visão esquerda e do olho direito também, por causa do estresse. Ela foi tratada como menos que um ser humano, como um cachorro vira-lata. Essa pessoa aqui sofreu e sofreu muito. Ela não teve a mesma visibilidade como a Débora do Batom, que também nos fez sofrer, né? A gente compadeceu com a situação da Débora. Mas a Débora, ela estava lá no 8 de janeiro, ela escreveu com batom na estátua. Essa menina aqui que foi presa, Fernanda Oliver, ela nem sequer foi no QG. Tá, Gustavo, qual foi o crime que ela cometeu? Qual foi o terrível crime que a Fernanda Oliver cometeu, que ela ficou 3 meses presa, ficou doente, perdeu um pouco da sua visão, teve a sua vida destruída, agora é uma pessoa cheia de traumas, que graças a Deus está superando esses traumas, eu digo graças a Deus mesmo. Qual foi o crime que ela cometeu? Ela cantou isso aqui, ó. Juntos vamos me chamando, trazendo um aviso de que não estamos sós. Esse foi o crime dela. E eu não estou brincando. O Moraes disse que ela incentivou, instigou as pessoas a dar um golpe através da música. E não estou brincando, isso é sério. Ela foi presa porque ela cantou uma música que deu esperança para o povo brasileiro. E essa música era tocada nas manifestações. E é tocada até hoje. E eu estava lá com ela hoje, fazendo uma visita. E gravei um videozinho. Ela não pode falar de política, ela não pode usar verde e amarelo, ela morre de medo que o Moraes jogue ela numa cadeia de novo. Agora eu estou na casa de uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, que conseguiu, através da sua voz, mover esse país e encher os nossos corações de esperança. Vocês se lembram dela com certeza. Fernanda Oliver. Dá um oi, Fernanda. Oi, gente. Gente, eu tô aqui para dizer para vocês, não perca a esperança, continue orando pelo nosso Brasil. Exatamente, a gente vai vencer e com certeza a gente vai viver um país livre. Um abraço, até logo. Deixa eu te contar uma coisa. Ela relatando o que ela passou, o que fizeram com ela, passar a noite numa delegacia sem água, a forma que ela foi tratada,
a gente não pode deixar que isso passe impune. Eu tô com o sangue fervendo até agora. A gente não pode deixar que isso passe impune. Ela não pode falar sobre política, ela está cheia de restrições, e ela publicou esse vídeo aqui recentemente. Hoje, eu confesso, estou nervosa. Mas mesmo sem poder falar, eu vi a minha voz sendo coada. Isso me fez levantar, porque eu entendi Deus dizendo pra mim, estou contigo. E agora eu preciso de vocês. Eu nasci pra louvar, eu nasci pra adorar a Deus. Eu só preciso respirar fundo e entender a vontade de Deus pra minha vida. E eu não posso ignorar as pessoas do Brasil que cuidaram de mim. Vocês queimam no meu coração e eu oro para que a mão do Senhor esteja sobre vocês. Tem muita história para contar. Eu estou escrevendo um livro. E no tempo certo, vocês irão entender tudo que eu passei. Mas hoje é um dia de recomeço. Eu me chamo Fernanda Oliver e estou de volta. A história dela precisa ser contada, tá? E eu digo pra vocês, a injustiça que fizeram com ela eu acho que foi maior do que fizeram com a Débora, do Batom. Porque ela só cantou uma música. Eu vou entrar em contato com o pessoal da Brasil Paralelo, Revista Oeste, para que eles possam... Ela tem medo de falar, ela está morrendo, ela está realmente traumatizada. Mas a história dela precisa ser contada. O que eu ouvi hoje ali, o Brasil precisa ouvir. Não basta um impeachment de Alexandre de Moraes. Essas pessoas têm que pagar na justiça pelo que elas fizeram. Prender alguém e destruir a vida dessa pessoa porque ela cantou uma música e essa música encheu o povo brasileiro de esperança, isso é ofício. Nem na Coreia do Norte uma coisa dessa acontece. Eu disse para Fernanda, eu fiz um compromisso pela Fernanda, eu vou dedicar minha vida, cada respiração, cada batimento do meu coração para fazer justiça àqueles que te fizeram sofrer. Essas pessoas vão pagar, não vai ficar assim. E Fernanda, pode contar comigo. Pode contar comigo que todas essas pessoas vão pagar sim. E não falta. E não vai ser muito na frente, não. Vai ser em breve. Então, sigam a Fernanda. Vai lá no Instagram, digite Fernanda Oliver. O nome dela aqui, ó. Fernanda Oliver. Sigam ela, porque ela voltou para as redes sociais, só que ela não pode usar verde e amarelo. Ela não pode ir para manifestações. Ela não pode falar de política. Mas ela fala de Deus. E ela fala muito bem. Sigam a Fernanda Oliver.